Olá, meus praticantes contábeis, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui falar de um assunto que se chama conciliação. Conciliação. Vocês sabem fazer conciliação? Hoje eu sei. Mas eu também não sabia quando saí da faculdade, não, vou confessar para vocês. Eu me lembro até antes de eu fazer faculdade, que eu trabalhava em uma empresa onde tinha um menino que era do financeiro, que ele todo dia tinha que fazer a conciliação bancária. E eu ficava, meu Deus, queria tanto aprender com essa conciliação. Porque nos currículos, né, nas vagas de emprego, experiência em conciliação bancária, eu não tinha, não. Apesar de eu ser uma profissional eficiente, tinha sido bancária, né, mas eu não tinha, não sabia conciliar. Não tinha feito faculdade ainda. Me formei em administração com 42 anos e em ciências contábeis com 45. Então, eu fui tardia, né? Mas, graças a Deus, consegui me graduar. E hoje estou feliz na profissão que eu escolhi, né? Que uma complementa a outra, né? Então, é isso, mas não vamos perder o foco. Conciliação. Então, saí da administração sem saber conciliar. Saí da contabilidade sem saber conciliar. A gente fazia lá, né, o T, o razonete, né? Hoje se chama de razão aqui na contabilidade, né? E tinha que bater, não tinha? As contas. Zerar. A conta de ativo e passivo não necessariamente tinham que zerar. Algumas sim, outras não. Mas as contas de resultado a gente tinha que zerar no final do ano, né? Mas mais do que zerar, conciliar, fazer trazer aquele saldo ali corretamente. Vou dar um exemplo. O saldo do caixa. Eu pergunto para o empresário, quanto você tem no seu caixinha? Aí ele fala assim, eu tenho R$ 150,15. Eu tenho uma empresa que faz isso. Ok. Então, o caixa da contabilidade tem que ter R$ 150,15 todo mês, porque ela não mexe no caixinha, que é um caixinha para troco, né? Então, o meu caixa tem que bater com o caixa da empresa. Outra, outro exemplo, conta do banco. 31 de outubro de 2022, saldo do banco foi de R$ 10. O meu saldo lá na contabilidade tem que ser R$ 10, conciliadinho direitinho, não é marretado, não, conciliado. Todos os lançamentos, né, integrados hoje, né? Temos programas que fazem isso e, assim, na hora do arrepio, né? Que eu tinha uma professora que falava isso, na hora que você vai olhar e tá ali o saldo certinho. Então, tem que estar conciliado a conta do banco. Todas as contas têm que estar conciliadas, mas vou dizer para você que isso é realidade? Não. Nem todas as contas é possível se conciliar. Porque tem umas contas que a gente vem lá, a gente pega cliente antigo, ou desculpa, cliente novo, que o antigo contador mandou o balancete para a gente de uma maneira que a gente não consegue conciliar, não. Acontece. E aquela conta vai ficar ad eterno aberta ali. Não sei, né? Acontece muito isso. Acontece muito isso. Então, contas que precisam ser conciliadas, assim, como eu já falei em outra aula para vocês, as contas de impostos. Por quê? Porque vai que o empresário esqueceu de pagar. Acontece, eu já peguei vários. E aí eu aviso, ou ao DP quando é uma guia de INSS, ou ao fiscal quando é no imposto. Olha, pulou o mês de janeiro. Aí eles vão até o empresário, né? Conversam com ele, vê se o empresário recebeu a guia, se o empresário esqueceu, de quem foi o erro, essas coisas todas, né? Mas o que não pode
é eu chegar lá em dezembro e falar para o empresário. E a guia de janeiro está em aberto, né? Ele vai falar, mas, pô, nós estamos em dezembro, você não falou isso só agora. Por isso que a conta impostos a recolher, né? E aí você pode ler ICMS a recolher, PIS a recolher, COFINS a recolher, INSS a recolher, FGTS a recolher, tem que estar tudo conciliado. Tudo. Ao que é conciliado o FGTS? O FGTS, vou te dar um exemplo do que é conciliado. Sendo que o empresário paga em dia, tá? Porque se o empresário não paga, aí fica difícil, mais difícil. Mas você tem que saber as competências que ele não pagou, tá? E ele vai, o saldo que vai apresentar ali é exatamente as competências que ele não pagou. Tem que bater. Mas vamos dizer assim, que o empresário geralmente ele vai, vamos dizer que 70% aí ele pagou FGTS, tá? Dos empresários. Ele recolhe, né? O FGTS. Então, hoje, 31, faz quanto que hoje? Estamos lá de volta para o passado. 31 de outubro de 2022. 31 de outubro de 2022, o FGTS a pagar tem que ser o saldo, exatamente o saldo do FGTS de outubro. Não pode ter outros valores. Não pode ter um valor diferente do que está na guia do FGTS que o cliente vai pagar em novembro. A não ser que o cliente não tiver recolhido outros meses. Aí sim, por exemplo, se ele não recolheu janeiro, tem que estar o valor de janeiro junto. Então, conciliação é isso, é o saldo batendo com a realidade, né? E aí, como é que você faz? Ah, muitas das vezes, você tem que pegar uma planilha de Excel, porque aí você tem o FGTS que você lança a obrigação de pagar, e depois você tem o FGTS quando ele paga. Então, você faz um parzinho, que eu costumo dizer. Eu até, eu marco, né? Eu vejo janeiro, pagou aqui o de janeiro, fevereiro pagou janeiro. Aí eu marco, vou conciliando. Aí o que vai sobrando sem par, aí eu já fico alerta, peraí, esse aqui não tem par. Aí eu procuro saber se ele pagou, tá? Como que eu faço isso? Raramente eu pergunto para o empresário por quê? Porque ele pode ter mandado e eu comi bola, né? Aí a primeira coisa que eu faço é ir lá no departamento pessoal e falar assim: você pode verificar, por gentileza, se o FGTS da empresa tal está com alguma pendência? Aí ela pede um relatório, que só ela pede, e aí, um dia depois ela vem e me diz, olha, não tem nada em aberto. Então eu comi bola, né? Porque o meu disse que estava em aberto. Aí, aí eu procuro. Eu dou um procurar, existe uma ferramenta para isso. Aí eu vou procurar porque vai que ele pagou pelo caixa, eu lancei uma conta errada, pode acontecer. Desculpa, vai que ele pagou pelo banco, eu lancei uma conta errada e aí não fechou. Já aconteceu isso comigo. Aí eu conserto e fecho direitinho, tá? Mas pode acontecer de eu ir lá no DP e realmente o DP fala para mim, ó, realmente esse mês está em aberto. Aí o DP vai e faz contato com o cliente, tá? E no caso do fiscal, mesma coisa. Se eu encontrar um imposto em aberto, eu tenho que pagar todo mês, por exemplo, PIS. PIS é mensal. Aí eu vou olhando, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Eu vou acompanhando isso mensalmente, né? Ah, dá para fazer mensalmente todas as empresas? Não dá. É o melhor dos mundos. Mas não dá. Mas trimestralmente, semestralmente, eu faço isso. E, e as empresas que a gente tem que ter maior controle, né? Como, por exemplo, as empresas de lucro real, ou as empresas de um cliente que é um cliente assim que não nos dá trabalho, que paga bem. Então, a gente tem que fidelizar o cliente, né? Eu não posso dar uma cara
dessa com o cliente, né? Deixar o cliente com o imposto aberto e só falar para ele lá no final do ano. Aí ele tem razão, né? Ele vai falar para mim assim: poxa, mas você só me avisou agora? Pago todo mês aí a contabilidade e você só me avisou agora? Eu não tenho obrigação, porque ele que tem que tomar conta das contas dele, né? Das contas a pagar. Mas nós não somos só contadores de conformidade, que são os contadores que fazem só a contabilidade, a apuração dos impostos, a folha de pagamento e manda para eles. A gente ajuda na gestão também, né? Então a gente tem que fazer a diferença e cativar o nosso cliente e manter, porque é difícil, né? Então tem que controlar a conta de impostos também, tem que estar certinho. Fornecedores é uma conta muito difícil de você saber se está batendo. Eu tenho um cliente que ele tem, na verdade, assim, um único fornecedor, que ele revende uma única mercadoria. Então, esse cliente é mais fácil. Por quê? Porque é um único fornecedor. Compensação, eu tenho vários clientes que têm muitos, muitos fornecedores e ela não paga. Ela não paga, vai para o protesto, não manda comprovante de pagamento, entendeu? E aí ela não tem controle, ela não sabe quanto que ela deve para o fornecedor, aí como é que a gente concilia? Se o empresário não sabe quanto que ele deve, como é que eu vou conciliar o meu valor para saber se está batendo com o dele, né? Não tem como. Então, fornecedor é uma conta difícil de se conciliar, tá? Tem várias contas importantes. Na verdade, você tem que conciliar todas as contas, mas eu digo para você que tem algumas contas que você não consegue conciliar. Por exemplo, uma conta de empréstimo, ela tem que ser bem conciliada, né, para saber quanto que o fornecedor tem de passivo ali, né? Mas se já traz de outro contador um valor ali, ó, que eu não sei se está certo, não vi contrato, não tem como controlar, fica difícil, fica difícil. Então, por isso que é bom quando o cliente começa com a gente, né? A gente desde o início faz a contabilidade correta. Então, vocês entenderam o que é conciliação? Mais ou menos, né? Mas entenderam o conceito, vocês entenderam. Agora vocês vão entender a prática. Nós vamos para a prática, tá bom? Eu prometo para vocês. Vocês vão aprender a conciliar e vão ter esse plus de saber quais as principais contas que nunca podem deixar de estar conciliadas, tá? De olho nelas, tá? Porque a gente corre o risco de perder o cliente, né? A gente corre o risco de pagar uma multa, né? Acontece. Então, nós, contadores, né, do setor contábil, somos um pouco auditores do DP e do fiscal, por isso eu sempre falo, né? Por quê? Porque se eu vi que um cliente não pagou o imposto, eu logo corro e aviso o fiscal. Da mesma forma, aviso o DP se não pagou o INSS ou FGTS, né? E aí eles vão verificar se o cliente recebeu a guia, porque o cliente tem que dar ok, se ele recebeu a guia, né? Vai que ele não deu ok. Mas geralmente eles fazem muito bem esse controle, o DP. Por quê? Porque a importância é grande, né? Do cliente receber as guias, né? E tirar a responsabilidade do escritório se o cliente não pagar uma guia, né? Acontece do cliente por uma guia. Acontece. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, um pouco sobre conciliação. E desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E nos vemos na próxima aula, meus praticantes contábeis. Está sendo um prazer ensinar para vocês a prática. Eu quero vocês, sempre falo isso nos meus cases de sucesso. E para finalizar, vou dizer para vocês, nenhuma dúvida é boba e estou à disposição sempre que vocês tiverem dúvida. Por favor, não se acanhe, porque nenhuma dúvida é boba, tá?
e eu vou procurar elucidar a sua dúvida, tá? Que pode ser sua, pode ser do amigo, né? Então é isso. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Não, bom dia, boa tarde, boa noite.